Olá, eu sou a Simone Abreu e hoje eu vou falar sobre desvio condicional, basicamente sobre o comando if-else na linguagem C. O desvio condicional ele vai ser utilizado quando existe a necessidade de a gente verificar condições para que uma ou um bloco de instruções sejam executados de acordo com o resultado dessa condição. Como que funciona a estrutura do comando if-else em C? Então nós temos aqui o comando if, a condição que a gente vai avaliar, um bloco. Esse bloco inicial pertence ao comando if, ou seja, esse bloco aqui do comando if só vai ser executado se a condição for verdade. Depois do comando if, nós temos a cláusula else, que é o senão. Então, se a condição não for verdade, cai nessa cláusula else. E aí a gente pode ter um bloco de instruções também para ser executado. Vamos analisar melhor esse fluxo. Condição, se ela for verdadeira, o bloco de instruções do if será executado. Então, instrução 1 e instrução 2 serão executadas. E para onde vai o fluxo de execução após isso? Para a próxima instrução do programa. Então, pula o bloco do else e vai para a próxima instrução. Agora, se essa condição for falsa, pula o bloco do if e vai para o bloco da cláusula else. Executa lá as instruções 3 e 4 e depois o fluxo vai para onde? Para a próxima instrução. Vamos analisar essa estrutura if-else usando dois exemplos. O primeiro exemplo, uma empresa vai dar aumento de salário aos seus funcionários. Para funcionários que ganham até R$ 1.100, ou seja, se o salário for menor ou igual a 1.100, o aumento será de 5%. Para os demais funcionários, o aumento será de 3%. Calcular e imprimir o novo salário. Aqui no Code Blocks, nós vamos criar algumas variáveis. Eu vou declarar aqui primeiro um vetor de caracteres para guardar o nome do funcionário, para que a gente possa trabalhar um pouco mais com o tipo string. Eu vou declarar aqui uma variável float salário e novo sal, que vai ter o novo salário. Então eu vou pedir para o usuário printf, digite seu nome e vamos fazer a entrada do nome. Para a entrada do nome, nós vamos usar a função gets e a variável nome. Vamos solicitar agora o salário do funcionário. Então, digite seu salário. Para a entrada do salário, vamos usar o comando scanf. O código de formatação vai ser o %f e vamos indicar aqui o endereço da variável salário. Bom, tendo essas duas informações, agora a gente consegue fazer a nossa decisão. A nossa decisão vai ser if, abriu, fechou, else, abriu, fechou. Se vocês fizerem a criação do comando if sempre dessa forma, vocês nunca vão esquecer de colocar o bloco de abertura e de fechamento e vão evitar de colocar um ponto e vírgula no final do if, que não existe. Qual a nossa regra? Verificar se o salário é menor ou igual a R$ 1.100. Então, salário é menor ou igual a 1.100? Se isso for verdade, novo salário vai receber o quê? Salário multiplicado por, vamos ver lá o percentual, 5%. Então, 1,05. Se não, novo salário vai ser igual a salário vezes, vai ter um aumento um pouquinho menor, 1,03. O que nós estamos fazendo aqui multiplicando por 1,05? Isso aqui seria exatamente igual a escrever salário mais salário vezes 0,05. Tá? Então a gente já multiplica pelo todo, mais o percentual que a gente quer aumentar. Aí eu preciso imprimir o novo salário. A gente poderia pensar em fazer assim, ó, printf, e o novo salário é rcifrão %.2f. Tá? Invertida M, e imprime aqui o novo salário. Poderíamos fazer isso tanto para o bloco do if quanto para o bloco do else. Só que vocês percebem que a instrução é exatamente igual. Então ela não pode ser a próxima instrução do algoritmo. Então eu vou tirar ela daqui e vou deixá-la aqui após a execução tanto do if quanto do else. Se o salário for menor ou igual a 1.100, calcula 5% de aumento e imprime no salário. E encerra. Se o salário for maior que 1.100, vai para o else, calcula 3% de aumento e imprime um novo salário. Vamos testar? Executando aqui, nós temos digite seu nome. Não fizemos aqui a impressão do nome, né? Vou colocar aqui fulano. %S, o novo salário é. E aí, como a gente tem um %S na frente, vamos imprimir primeiro o nome. Digite seu nome. Vai ser o Mário. O Mário, ele recebe R$ 1.000. Então, ele vai ter um aumento de 5%. Então, ele vai ter R$ 50 de aumento. Vamos fazer um outro teste? Vai ser a Ana. A Ana recebe R$ 1.500. Ela vai ter 3% de aumento. 3% sobre 1.500 vai dar R$ 45. Vamos trabalhar com um segundo exemplo? O segundo exemplo pede para criar uma calculadora simples, com as operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. A ideia é ler dois valores e o sinal.
calcular o resultado e imprimir. Só que a gente tem duas restrições. A primeira, se o sinal não corresponder a uma operação, dessas que a gente citou ali em cima já, indicar uma mensagem de erro, sinal inválido ou operação inválida. E a segunda restrição é, se o divisor for zero, indicar uma mensagem de erro por divisão por zero. Então vamos fazer aqui a criação do nosso novo projeto. Temos aqui a nossa calculadora. Vamos precisar de valores float, primeiro número, segundo número e o result, que vai guardar o resultado. Para definir o sinal, nós vamos usar um char. Solicitar os dois valores, f, %f de N1, do endereço de N1, %f do endereço do N2. Agora vamos solicitar a operação. E vamos fazer a entrada aqui do char, %c, endereço da variável sinal. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos começar com a primeira restrição, que é validar o valor do sinal. Então vai ser um if, abriu, fechou, else, abriu, fechou. Para esse if eu vou comparar se o sinal ele é igual ao caractere mais, copiar e colar aqui, né? Se o sinal é igual ao caractere menos, ao caractere asterisco e ao caractere barra. Qual operador lógico nós vamos usar aqui? O ou. Então ele pode ser ou mais, ou menos, ou asterisco, ou barra. Qualquer coisa diferente vai dar um sinal inválido. Então, se isso for verdade, vamos deixar aqui apenas uma mensagem, válido. Caso contrário, sinal inválido. A gente vai dar essa mensagem aqui para o usuário. Então, vamos lá. Ó. Digite dois valores, vai ser o valor 2 e o valor 5. Olha só, o que aconteceu? Como eu tenho a entrada de um char logo na sequência, o compilador passou direto e já deu a resposta de sinal inválido. Ele nem parou para pegar essa operação, né, o sinal. Isso acontece porque ele pega o Enter como sendo char. Para a gente resolver isso de uma forma muito simples, aqui no scanf eu posso dar um espaço somente na entrada do char. Então ele vai capturar o Enter, aí ele vai executar esse espaço e aí sim ele vai fazer a entrada de dados do sinal. Vamos executar novamente. Temos lá o valor 2, o valor 3. Vamos escolher uma operação. Vou pegar aqui uma operação que não tem nada a ver, o arroba, sinal inválido. Vamos testar novamente com 2 e 3 e vamos escolher agora uma operação válida, asterisco, é válido. Então a gente já testou o nosso if com a primeira restrição. Então aqui, dentro do bloco do if, nós vamos fazer as operações. Então eu vou fazer aqui o que nós chamamos de if encadeado. Então dentro de um if eu vou ter outros blocos ifs. Poderia ser também dentro da cláusula else. Então eu vou checar if, sinal, é o mais. Se for, vamos fazer a operação de soma. Então, resultado, result, vai receber N1 mais N2. Else, fazer aqui o if, sinal é igual a menos. Se for, nós vamos calcular agora aqui a subtração. Else, if, sinal é igual a asterisco. Se for, vamos calcular aqui a multiplicação. Else, agora vem a divisão, certo? Como a gente está usando o if alinhado, eu poderia simplesmente indicar assim, ó. Se é um sinal válido, não é o mais, não é o menos, não é a multiplicação, então só pode ser a divisão. Só que eu tenho um porém na divisão. A divisão, eu não posso ter o divisor sendo zero, então eu tenho que checar primeiro esse divisor. If, divisor vai ser o N2. N2 é igual a zero, então nós vamos dar uma mensagem, erro divisão por zero. Else, só temos uma operação a ser feita, que é a divisão. Agora temos que imprimir o resultado. Onde nós vamos imprimir o resultado? Depois que a gente fizer todas as operações. Vou colocar aqui antes do fechamento do bloco do if, para a checagem do sinal, vamos pôr aqui um printf. O resultado é %.1f barra invertida n. E vamos imprimir aqui o resultado, o conteúdo da variável result. Então, só recapitulando. Leu o primeiro valor, leu o segundo valor, leu o caractere, que corresponde a uma das operações. Então, ó, esse primeiro if, ele vai checar se é um caractere válido. É igual a mais, ou a menos, ou ao asterisco, ou a barra. Se for verdade, é mais, soma. Se não for, é menos, subtrai. Se não for, é asterisco, multiplica. Se não, checo se o divisor não é zero. Checo se o divisor é zero. Se for erro, divisão por zero. Se não, calculo a divisão. E depois, próxima instrução, do bloco desse if aqui, ó, que é a impressão do resultado. Agora, e se o primeiro if for falso, ou seja, se eu entrar com um caractere completamente diferente desses 4 possíveis aqui, ele vai cair direto aqui, sinal inválido. Vamos fazer um teste de mesa. Executar aqui, vamos ler aqui dois valores, 2 e 4, e vamos usar aqui a divisão. O resultado é meio. Vamos fazer um outro aqui, 2 e 0, operação de divisão. O resultado é erro, divisão por zero.
Falta dar só um barra invertida N aqui para ficar mais bonitinho. E vamos checar mais uma operação. 2 e 3. Vamos escolher aqui a multiplicação. O resultado é 6. Bom, pessoal, espero que tenham compreendido a estrutura de decisão, né, desvio condicional, o fluxo de execução, como que ele se altera dentro do programa. Qualquer dúvida, postem aí um comentário. Se quiserem, se inscrevam no canal e até a próxima.